Ina Wang é a nossa entrevistada de hoje no Cultura e Saber, uma escritora, vai contar um pouquinho para a gente de todas as obras, né, que ela trouxe aqui para nos apresentar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, como a senhora começou a escrever, me conta. Na verdade, escrever para mim foi uma reciclagem na minha vida. Então, eu comecei bem tarde. Né? O único livro que eu tive curiosidade há muitos anos atrás, que eu escrevi, esse Arte sobre Papel. Porque eu sou formada em artes gráficas. Eu fiz a escola de artes gráficas na Suíça. E quando eu cheguei, eu voltei para o Brasil depois, eu comecei a notar que as pessoas aqui não tratavam arte sobre papel com muito respeito. Como eu imagino que é aquela história de achar que é de papel, né? E todo mundo valoriza mais a pintura a óleo, em tela. E outra coisa é que o papel realmente é complicado, porque mofa, né? E a gente vive num país de umidade. Então, eu ouvia muitas pessoas dizerem, olha, eu comprei uma gravurinha tão simpática, coloquei ali no corredor do closet e um ali no banheiro social. Eu falei, mas meu Deus do céu, como é que o artista se sente valorizado quando ele acha que quem admira está sentado no vaso, né? Isso aqui realmente não é uma coisa muito... E eu pensei, bom, eu acho que eu vou me dedicar a explicar um pouco a riqueza que é a arte sobre papel. Eu estou falando disso há muitos anos atrás, e não tinha computador, então, quando eu fiz o meu curso, na verdade, era tipografia que nós fazíamos, né? Você tinha que montar a página com as letrinhas de chumbo, e toda a página tinha que ser ao contrário, porque tinha que, depois de impressa, que ficava direito. E, com isso, quando eu fiz o curso, e que eu entendi também, fiz as técnicas todas, eu pensei, bom, eu acho que está faltando, aqui tem milhões de livros, obras belíssimas, com obras sobre papel, né? Mas eu achava que estava faltando alguma coisa um pouco mais pedagógica em relação. Então, eu escrevi esse livro, e cada capítulo do livro é uma técnica, e dentro dessa técnica, o que eu procuro fazer é colocar a parte histórica de como surgiu, depois a parte do material que se usa, né? E, em seguida, um artista que seja assim, um expoente naquela técnica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, litografia. Então, foi uma técnica que nasceu com as gravuras todas, né? Gravura em calcografia, enfim, há uma sequência histórica que vai desenvolvendo. A técnica se usa, é uma técnica de resistência com a tinta. A pedra é porosa, então você trata a pedra com ácido para aumentar a porosidade. Assim, você passa a tinta entra nesses poros, né? E em seguida você faz a tiragem, passa por uma prensa. Então, em todas as técnicas você tem todo esse conhecimento, né? E hoje, quando eu vejo como
o computador, meu Deus, como as coisas facilitaram. Então, tudo isso me trouxe. Eu fiz muito essa parte manual, né, com a arte. Então, passei algum tempo sendo aquarelista, depois fiz pintura a óleo, fiz algumas exposições, etc. Depois, com o tempo, eu fiquei com um problema físico, infelizmente, é uma doença degenerativa. E eu passei a perder um pouco aquela precisão. Foi aí que o computador me salvou. Então, eu me reciclei, né? E passei a escrever, porque eu sempre li muito e sempre admirei muito as pessoas que sabiam escrever. Então, eu falei, bom, a gente pode, a tal da história de fazer com limão uma limonada, foi um pouco nessa base. E eu comecei, então, a escrever. E isso, com o tempo, se desenvolveu. Eu comecei a acumular, né, papel de coisas que eu achava. E falei, bom, agora eu vou procurar quem me ajude a fazer a montagem do livro. Então, Oswaldo Piva, que é hoje me ajuda muito na ilustração, né? E essa parte a tecnologia nos promove é uma coisa miraculosa, né? Eu sou uma grande fã, né? É evidente que eu acho que a criatividade ainda continua sendo o autor, o artista. Né? Aí depois, através do Oswaldo, do ilustrador, nós conheci o Alê e nós passamos a trabalhar juntos. E foi uma satisfação muito grande, porque os meus livros hoje eu acho que é algo que você deixa para sempre, né? Mesmo se nós não temos essa condição como seres humanos. E eu sempre digo, a parte de escrever, esse mundo de escrever, é um mundo que muitas vezes é meio ingrato. Primeiro porque é um ato de solidão, né? As coisas vêm de dentro para fora. Então, um bom livro, antes de tudo, é uma boa história. E essa história, ela é concebida como uma criança, mas na mente. E aí eu falei, eu acho que eu vou me dar bem, porque pensar, para mim, sempre também foi muito importante. Eu gosto de ler e pensar a respeito do conteúdo, né? Levar isso a um outro plano, muito mais satisfatório, eu acho. Aí eu comecei a escrever esse livro aqui, esse primeiro aqui, falando de bichos. Eu sempre gostei muito de bichos, porque há uma coisa filosófica em relação a eles, que é o seguinte: o bicho, ele não tem problema existencial, né? Ele não se pergunta por que ele está aqui, quem ele é, para onde que ele vai. Ele segue a lei da natureza, se integra na natureza e não tem problema para ele, nem viver, nem morrer. É uma sequência, tudo está dentro de uma sequência. E aí eu pensei, bom, sempre me dei bem com bichos.
ser humano já é mais complicado, né? porque você não tem que se justificar para o bicho, né? Quem tem um bicho em casa, um cachorro, um gato, sabe que o amor é incondicional, né? Principalmente o cachorro. Então, onde você pode ter um amor mais honesto, mais sincero, mais, né? Que é uma dádiva, porque o bicho realmente ele se dá para o humano. Então eu falei, eu vou passar a falar através de bichos. Então já a revista literária lá, o 451, me deu como título a escritora de bichos, né? Que a octogenária que fala pelos bichos, ou através dos bichos. Então, esse livro é como se eles estivessem contando histórias, é isso? São os bichos que estão contando as histórias. Eles interagem, né, com o ser humano. Então, eu não sei se eu posso mostrar que tem uma variedade de histórias, né? E depois aqui tem o cachorro, aqui tem o gato que chama Bacon, porque ele tem, em honra a Roger Bacon, que inventou dos óculos, porque ele é todo preto e nasceu com pelo branco todo em volta. Então, quem o adotou, que é um professor, resolveu, e quando viu que ele tinha sido rejeitado da ninhada, né? E o professor, quando viu o gatinho, disse, não, eu fico com ele, porque ele era o último. Não que ele tinha muita paciência com bichos, mas enfim. E eles ficaram grandes amigos. E como ele dava aula, ele deu o nome de Bacon, por causa do fato, parecia que ele usava óculos, porque ele dizia, você usa óculos como eu. E o Bacon assistia a todas as aulas que ele dava dentro da comunidade para as crianças, para complementar a escola, mas a gente sabe que as escolas são muito carentes. Né? O Bacon aprendeu a ler. Então, a história é a aventura dele quando ele começa a interpretar o comportamento humano. Que interessante. Então, todas as histórias são assim. Tem esse lado um pouco filosófico, mas o que bastante de pesquisa para coisas mais curiosas. Então, eu conto um pouco como o Bacon fica feliz quando ele lê sobre Roger Bacon, que começa a entender um pouco sobre a vista. E como que foi tirar essa história que estava na cabeça, né, borbulhando, e falar, deixa, as pessoas querem ler isso? Isso eu acho que aí que está. Não existe muita explicação de como uma história surge, né? Vem muito, sem dúvida, de você observar a vida tal como ela é. E tudo te conta uma história, né? Eu digo assim, desde que o ser humano, na caverna, inventou o fogo, né? Então, naquela fogueira, ele suja a mão com o carbono e ele coloca a mão em cima da parede
da caverna e deixa a marca dele. E isso nunca mais deixou de acontecer, sabe? E, continuamente a gente encontra essa marca, né, da inteligência e da criatividade do homem. E é tirado da própria vida, né? Você olha para as pinturas rupestres dentro das cavernas, ele está contando uma história. Né? Ele, homem, sempre pequeno, depois aqueles bisões enormes, os bichos que são muito maiores que ele já tinha a relação da proporcionalidade, que ele, ser humano, frágil em relação aos bichos em volta que ele tinha que, né, dominar. Através disso, mas eu acho que escrever é um pouco assim. Você começa, em primeiro lugar, entendendo que você é frágil. Todo escritor é frágil. E todo escritor é um bom mentiroso, porque ele interpreta a realidade e depois ele coloca essa realidade. Né? E é muito gostoso mentir, né? É tão mais, assim, porque eu disse, mas você acha que a mentira é... Eu falei, não, espera um pouquinho. Não é que eu minto, eu arranjo a verdade para que ela fique mais divertida, mais atraente. Bacana. Isso, então, eu acho uma forma de você encontrar, né? Então, mas como é que você... Qual é a primeira coisa que você faz para escrever? Eu falo de mim mesma. Mas você não gosta de você mesmo? Mas começa com você. Escreva você a sua história. Porque o importante é a sua história. Depois, você vai colocando todos os seus sentimentos, aquilo que te custa, né? Porque é sofrido, sabe? É sofrido escrever. Não adianta dizer que acha que é, sabe? Não é, não. É um trabalho, né? É muito trabalho, é concentração, é pesquisa, sabe? É perseverança. Sim. É uma boa editora, que você tem que ter como amigo, né? É verdade. Porque o bom livro tem esses três elementos. Tem um autor, tem um artista gráfico para fazer uma boa montagem e tem uma boa editora. Sim. Isso é fundamental. Né? E quando eu falo boa editora, eu não estou falando nesse universo de livros de arte, etc. Até que isso é mais fácil, porque copia-se, a maioria são traduções, né? Não é uma coisa tão... É caro, é uma produção cara, mas a boa editora, ela acima de tudo, ela é amiga do autor e ela trabalha junto. Nós formamos uma equipe, né? É um tripé, né, que a gente acha essencial. Então, quando, por exemplo, a gente vai trabalhar num livro, a gente troca ideias, consulta um ao outro, como a lei faz a revisão, né, como editora. Muitas vezes a gente vai e consulta ele para ver se está certo, se está claro, e ele sabe explicar e corrigir. Então, agora, há como se diz, uma interação de ideias, né? E a honestidade de dizer, olha, isso está bom, isso não está bom, isso interessa, isso não interessa. Porque se a gente olhar para esse universo de livros, né, você entra numa livraria, qualquer autor fica doente, porque assim, como é que
essa concorrência toda. Muita coisa. Aí, de raiva, você volta para casa, você escreve mais um. Vamos falar um pouquinho desse moral da história? Também tem animais moral da envolvidos? história, eu apresento aqui as fábulas, né? Então, tem a fábula de Êxopo, tem a fábula de La Fontaine, e os bichos, são os bichos das próprias fábulas, que acabam encontrando o autor, a fantasma do autor, visão do autor, e troca ideias com o autor. O bicho diz: por que você me escolheu como... Né? E o que eu procuro fazer, por exemplo, no caso da raposa, né? que é muito na fábula de La Fontaine. Mas o que eu tento fazer também é procurar contos que não sejam muito óbvios, assim, que já sabe a respeito. Né? Então, essa raposa, nesse conto em particular, ela é cheia de orgulho dela mesma, e ela dizia para as outras raposas que ela era aquela que tinha o rabo mais bonito, a mais vistosa, e um belo dia, que ela nunca se fez, né? Ela dava risada daqueles que ficavam presos em armadilha, e ela é presa à armadilha e onde? Pelo rabo. Então, ela perde o rabo. Aí ela fica humilhadíssima. Aí ela passa a fazer uma campanha para as outras raposas. Assim, olha, cortem os rabos, porque não serve para nada esses rabos aí. Nós não precisamos de rabo, etc. E é evidente que as raposas todas, aí ela virou chacota das outras, na piada das outras raposas. E aí, essa história, então, ela aprende através de quem usa ela como protagonista de um conto, né? Então, é assim. Então, tem... Aí depois a senhora vai aqui para esse Alma de Mestre. Ele fala do mar. Foi um dos livros que eu mais tive prazer, porque, na verdade, a ilustração, ela não é minha, o texto é meu, mas o meu companheiro, o ilustrador, ele fez uma montagem todinho com esculturas de papel. Então, todos os pássaros aqui são feitos, olha, em esculturas de papel. Veja só que maravilha. Isso aqui é eu sempre acabo esquecendo que é a fragata. Ela é uma ave que tem uma bolsa, assim, e quando ela está procurando um companheiro, ela enche essa bolsa. Senão, normalmente, a bolsa fica fechada. Deixa eu ver, olha lá. Murcha e fica como se fosse um avental. Né? Então, eu procuro fazer os meus contos. Então, a história é que a Alma de Mestre é esse passarinho, é o menor pássaro marítimo, né? que vive à beira do mar. E ela só tem assim 15 centímetros de tamanho, mais os pés. E ela não consegue ficar em pé, porque os pés são tão... Ela usa as patas para pescar. São amarelos, então o peixe vem e vem achando que é isca. Ela usa as patas como isca. E ela um dia, então, ela encontra esse belíssima concha na praia. E ela, então,
fica morrendo de pena, porque ela diz assim, meu Deus, mas uma coisa tão bonita tinha que voltar para o mar, de onde ela veio, né? Aí ela fica recebendo a visita de todos esses pássaros, que são muito maiores que ele, não, ou ela, enfim, ele. E todo mundo chega e conta a história da própria vida e reclama, não sei o quê. Ninguém se oferece para ajudar, sabe? E ela estava esperando que um pássaro maior tivesse força. Bom, no final da história, ela encontra, porque aqui é Alma de Mestre e o Bocejador, né? O bocejador é um pescador da vila, né? E então aqui tem a vila, olha, e todinho feito com construção de papel, né? Bacana. É muito divertido, os barquinhos. A gente tem esse aqui também, né? Esse aqui. E a criação do mundo. Esse aqui fala sobre o quê? Esse fala, é uma lenda chinesa sobre a criação do mundo, né? Então eu conto primeiro a lenda chinesa. E Pangu, que é uma história bonita também, porque ele nasce dentro de um ovo, que na verdade eles fala assim ovo, mas não se sabe bem o que é. E ele cresce dentro e começa a achar que é apertado, então ele explode com um machado, ele bate no ovo e ele explode. Aí a parte de cima vira o céu e a parte de baixo vira a terra. E o Pangu, então, passa a enfeitar tudo isso com todos os elementos. Então, o cabelo dele vira os rios, depois o corpo dele, o sangue dele vira o mar, enfim. Toda a simbologia está ali. Aí a segunda parte é um grupo de adolescentes que a professora pede para eles fazerem um projeto ecológico e eles não têm a menor ideia nem como começar. E os 4 animais que Pangu deixou para vigiar o mundo, né? Então, é o dragão azul, aqui ó, na prova, porque esse aqui não tem as cores, então eu pedi para o Ale, por favor, você. Então, está aqui, ó. São os 4 animais. Então, é o dragão azul, a ave vermelha, a tartaruga negra e o tigre branco. E cada um deles representa uma parte do mundo que Pangu criou, né? Então, o dragão, ele é o chefe que organiza todo, depois a ave, ela que protege a temperatura, as estações, né? A tartaruga é o símbolo da sabedoria, então é aquela que vai relatando o que está acontecendo com todos os outros. E o tigre aquele que inventa o metal e depois vira arma. Então, e eles então contam, eles ficam muito preocupados, porque o ser humano não parece que percebe a riqueza que é o mundo que vive. Então, eles resolvem participar da visão deles através de uma nuvem, né? Eles se juntam, eles formam uma nuvem, e essa nuvem, então, se espalha na classe, e os adolescentes, então, se dividem em grupos e eles têm visões. Então, aí, eles têm a visão de uma inundação, tem uma visão de um incêndio de floresta.
né? A outra tem visão da bomba nuclear. E no final da história fica em aberto, em que os animais dizem, bom, nós já mostramos o que tinha, agora depende deles. Bacana. Eles vão fazer. Então, essa é a história do Bangu. É o único livro que é realmente adolescente, né? Para jovem. Os outros são mais assim, infanto-juvenil. Mas são todos filosóficos. Eu acho que eu sou muito oriental nesse ponto. Ina, eu quero te agradecer pela participação hoje aqui no Cultura e Saber e apresentar todas essas obras que são tão ricas, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.